Olá, meus amores! Começando mais uma live. Vou colocar aqui o teminha para quem estiver online. Deixa eu fixar. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre inclusão por empatia, explicar um pouquinho, né, sobre o que é inclusão, sobre a empatia, sobre a relação dos dois, como a empatia pode ajudar, mas também às vezes como ela pode atrapalhar. Como vocês sabem, a primeira segunda do mês, a gente aqui na série Em Focos, a gente fala sobre inclusão, sobre educação. Porém, a gente sempre faz eu e a Vivi Fernandes. Infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje, mas eu vou dar continuidade com o tema e tentar aí representar um pouco a Vivi, né? Trazer o tema que é um tema nosso, tá? Espero que vocês gostem. Eu não tô conseguindo fixar aqui o... Olá, boa noite. Eu tô tentando fixar aqui o tema, não tô conseguindo, mas vamos lá. Então, assim, a intenção hoje é a gente falar um pouco de educação, inclusão e empatia. Eu acredito muito na educação através da empatia, de a gente praticar a empatia, e por isso eu resolvi relacionar com o tema inclusão, né? Relacionar esses dois temas. E espero que vocês gostem, que vocês aproveitem o conteúdo, que também vai ficar gravado aqui no IGTV e lá no canal do YouTube, depois de algumas semanas, porque lá tem um cronogramazinho, né, de liberação das lives gravadas, mas aqui, assim que a gente termina, a gente já coloca essa live no ar para vocês, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que eu gosto sempre de deixar claro que quando eu falo de inclusão, eu não falo só de inclusão de crianças, adolescentes ou adultos com deficiência. Eu sempre falo de inclusão do ser humano, da pessoa, e com suas dificuldades, com sua diferença, com suas características. Por quê? Quando a gente fala de necessidades especiais, a gente não tá ali só falando de deficiência, né? Necessidade especial, mesmo quem não tem uma deficiência física, uma deficiência visual, tem sim sua necessidade especial. Essa necessidade especial pode ser precisar de imagens para entender, pode ser precisar de silêncio para estudar, como eu mesmo sempre dou esse exemplo. Eu preciso do silêncio para me concentrar. Eu preciso do silêncio para estudar. Isso é uma necessidade especial minha. Por que uma necessidade especial minha? Talvez você que esteja me assistindo, ou várias outras pessoas, inclusive eu tenho na minha própria família, pessoas que estudam ouvindo som alto, pessoas que estudam com TV ligada e super se concentram, sabe? Meu marido mesmo consegue trabalhar com som ligado, com TV ligada e não desconcentra. Depende do que eu esteja fazendo. Tem coisas que eu consigo fazer com som ligado, eu gosto até, mas pra mim funciona mais se for um som instrumental, se for um som da natureza, se for músicas clássicas. Se for outro tipo de música com letra, né, principalmente, me desconcentra. Isso é uma necessidade especial minha. Tô dando esse exemplo para vocês entenderem que quando eu falo de inclusão, eu não estou falando só de deficiência física ou deficiência mental ou algum tipo de deficiência, tá? Quando a gente fala de incluir na educação, a gente tem que falar da educação das crianças pequenas. E lembrar que a educação das crianças pequenas é a base de tudo, mas não é só responsabilidade da escola. Pelo contrário, muitas entram bem mais tarde na escola. Então tem aí o papel da família, dos pais. Quando eu trago, por exemplo, que a escola é o segundo ambiente social, né, o segundo ambiente de socialização, de convívio social da criança, ele tem um papel importante, porque às vezes a criança dentro de sua própria casa, ela está convivendo com o que ela considera igual ou normal, né? Bem entre aspas aí. Mas é tudo já que ela tá se acostumando, que ela já se acostumou, que pra ela é o normal e que é muito parecido com ela muitas vezes. E aí quando ela vai pra escola, ela se depara com um diferente. E o diferente não necessariamente vai assustar a criança. Pelo contrário, eu acho que justamente o diferente é que vai ensinar a criança, mas depende de como o adulto que está orientando essa criança, seja o adulto pais que leva para a escola, seja o adultos professores, como vão orientar para essa diferença. A diferença pode ser
qualquer tipo de diferença. Tipo de cabelo, tipo de pele, tamanho, deficiência física, dificuldade de aprendizagem, o que for. Então, a criança tem que aprender com essa diferença e não fazer dessa diferença um motivo de exclusão, tá? Então, deixado isso claro, né? Qual é o tipo de inclusão que eu tô falando, que é inclusão de forma geral, incluir o diferente, o que se considera diferente de você. E se a gente for parar para pensar nesse âmbito, a gente vai entender que todos nós somos diferentes. Ninguém é igual, somos seres únicos. Então, se nós somos seres únicos, então sim, todos nós precisamos ser incluídos. Eu acho que quando a gente pensa e fala desse jeito, a gente começa a parar de apontar o dedo pro outro e começa a pensar que eu também preciso ser incluída, né? Preciso ser incluído. Então não é, eu tenho que incluir aquela outra pessoa que tem deficiência. Não, eu também preciso ser incluída porque eu também tenho minha dificuldade. Voltando aí pro meu exemplo, né? Quando eu falo que eu tenho muita dificuldade de me concentrar com barulho, tem gente que acha muito estranho. Ah, que besteira! Estuda assim mesmo, escreve assim mesmo, faz assim mesmo. Eu não consigo. É uma dificuldade minha, que precisa de adaptação. E adaptação é uma das coisas que a gente mais tem que pensar quando a gente fala de inclusão. Se a gente quer realmente incluir o outro com suas diferenças, com suas peculiaridades, com suas dificuldades, a gente tem que adaptar. Porque nem sempre o que funciona para mim, funciona para você. E isso vale para deficiência também. Às vezes, por exemplo, um degrau que para uma pessoa é super normal, super tranquilo enfrentar aquele degrau, para uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, é muito complicado. Na live que eu fiz aqui sobre deficiência física temporária, que eu tive a deficiência física temporária na adolescência, eu sinalizo isso. Quando eu perdi a força e o movimento da minha perna esquerda, um degrau de ônibus era um dos maiores obstáculos do meu dia, porque eu precisava pegar ônibus para ir para a escola e o degrau era muito alto. Então, às vezes, uma coisa que para você é super simples, super natural, faz tanta parte do dia a dia, como um degrau de um ônibus, ou até o passeio, né, que é o batente do asfalto, descer do asfalto para subir no passeio, que é super tranquilo, para uma outra pessoa seria muito melhor se fosse a rampa. Então, às vezes, pequenas adaptações, hoje a gente tem muito, né, os ônibus adaptados para subir com cadeira de roda, a gente tem as rampas, mas minha prima mesmo, que tem a deficiência física, ela sinaliza quantas vezes ela vê uma rampa de um lado da calçada, aí tem a faixa de pedestre e do outro lado não tem a rampa. E aí como é que fica? Como é que tem um lado e não tem outro? Então, eu acho que quando a gente faz a empatia, né, quando a gente pensa, poxa, como é que uma pessoa vai passar de um lado com rampa para outro lado que não tem rampa? Como é que quando a gente começa a tentar se colocar no lugar do outro, a gente melhora. Eu costumo dizer que isso vale para tudo, que se a gente praticasse a empatia nos mínimos detalhes, o mundo seria muito melhor. Mas a verdade é que a gente não pratica. Mas o que seria essa empatia? O que seria praticar a empatia? Uma das coisas que a gente fala assim de forma bem simples, didática talvez, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas não vou aprofundar aqui sobre empatia, existem muitas discussões sobre empatia, mas é uma forma mais clara de se dizer, a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro. Outras pessoas falam, pensar como se fosse com você. Se fizessem tal coisa com você, você ia gostar? Mas nem sempre é só isso, e nem sempre a gente só dessa forma vai conseguir. Mas o que eu acho é que só a tentativa já é válida e já é mais humano do que simplesmente ignorar o que o outro está passando. Quando a gente tem uma situação, por exemplo, da rampa, como eu falei, se a pessoa que estivesse construindo aquela estrada pensasse, não, aqui pode passar crianças, pode passar adultos, pode passar idosos, pode passar uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, pode passar uma pessoa com cadeira de roda, com muleta, então ela vai tentar adaptar para todas essas realidades. Mas se ela só pensa, olhando para o próprio umbigo, uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade de locomoção, que está jovem, que não pensa em todos esses detalhes, aí ela não vai conseguir fazer uma estrada, ou seja lá o que for, de forma inclusiva. Eu às vezes brinco, né, até na construção de uma casa. Às vezes a gente quer construir uma casa linda, maravilhosa, cheia de andares e tal, e a gente esquece que vai ficar velho.
A gente esquece que a gente pode fazer uma cirurgia, a gente vai ficar velha. Então, um dos erros que eu acho maiores, assim, gritantes, é quando a gente faz uma casa de andares e não coloca nenhum quarto embaixo. Você vai ficar mais velho, você pode ter uma dificuldade de locomoção, ter que subir escada toda vez que for dormir. Um dia que você estiver muito cansado, não ter um quarto embaixo. Então, às vezes, a gente não pensa nos detalhes. E os detalhes fazem toda a diferença. Bom, quando eu falo da questão da empatia, eu pratico isso muito no meu Coruja Lilás Online, que é a minha plataforma de ensino, o meu apoio educacional online. Eu coloco muito isso e já colocava também no reforço presencial. Quando a gente faz uma coisa com o outro, quando a gente fere o outro, quando a gente machuca o outro, se a gente pensasse e se colocasse no lugar do outro, talvez a gente fizesse menos. E por isso que eu digo que a gente precisa disso para ter um mundo melhor. Às vezes, quando tá minhas crianças, meus adolescentes aqui discutindo, brigando, aí sai uma ofensa ou algo do tipo, eu sempre falo: você ia gostar se fulano de tal te chamasse desse jeito? Você ia gostar se tal pessoa te batesse? Eu começo a fazer a pessoa refletir sobre a atitude dela, mas se colocando no lugar da pessoa que se machucou, que se ofendeu, que se magoou. E por mais que a pessoa não admita na hora, isso tem um poder muito forte. Então, por isso eu acredito no trabalho da empatia dessa forma. Recentemente, até conversando com minha irmã, ela falando que tá fazendo isso com minha sobrinha, que tem 4 anos. Eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz por ver minha irmã educando dessa forma. Porque justamente quando a gente faz desde o pequeno, né, a gente vai ver o reflexo lá na frente. Mas a empatia tem algumas dificuldades, nem todo mundo consegue praticar. Às vezes se você pensar em fazer o bem pro outro, pensando mais em você do que no outro, você também pode praticar de forma errada. Eu vi um exemplo recentemente que é o seguinte: você chega, para do lado, tem vários exemplos desse tipo, mas vou citar só 2. Você para do lado de uma pessoa que tem deficiência visual, que está parada na rua, e você simplesmente pega pelo braço e atravessa a rua, né, com ela, ajuda a atravessar, e achando que tá fazendo uma boa ação. Ela não tem dificuldade, tá, eu vou fazer. Mas você nem sequer perguntou, né, se ela queria atravessar a rua. Ou o caso em que uma pessoa tá ali na cadeira de roda, fazendo força para subir uma ladeira, uma rampa, uma passarela ou algo do tipo, né? Tendo dificuldade ali. E aí você vai lá e empurra a pessoa para ajudar. Excelente, você tá ajudando, mas você primeiro perguntou se ela queria aquela ajuda, porque às vezes a gente tá tão na ânsia de ajudar, de se mostrar útil, se sentir útil, e esquece de perguntar a outra pessoa. O exemplo da cadeira de roda poderia ser um caso da pessoa tá querendo realmente se desafiar, forçar os braços, a conseguir ser independente, e você ali, ao invés de ajudar, pode estar atrapalhando. Eu acho, e assim, é o que eu recomendo, que se você quer praticar empatia, independente da situação, você também tem que ouvir mais. Você tem que sim se colocar no lugar do outro, mas você tem que ouvir mais. E não é simplesmente ouvir por ouvir e não absorver o que a pessoa está falando. Porque a gente tem às vezes aquela questão: eu quero me colocar no lugar dela e saber o que ela está sentindo. Mas às vezes você pergunta o que é que ela está sentindo e não ouve de fato. A gente às vezes é tão egoísta, às vezes a gente está tão centrada na gente mesmo, tão centrado no que a gente quer, no que a gente precisa, no que a gente gosta, no que faz a gente se sentir bem, que a gente não ouve de fato o outro. Então, a melhor forma de praticar empatia é justamente ouvindo mais o próximo, e assim, tentando sim se colocar no lugar do outro, mas deixando claro aqui que nem sempre é fácil e que nem sempre é possível. Por um detalhe muito simples: você vai fazer aquele movimento de tentar se colocar no lugar da outra pessoa, que eu acho um movimento muito bonito e admiro muito quem exercita fazer isso, mas a gente não pode esquecer que a gente está fazendo uma tentativa, que a gente não tem certeza e não vai ser 100%, e que se eu tento me colocar no lugar, por exemplo, de uma criança, é a minha história,
a minha experiência tentando se colocar no lugar da história dela e da experiência dela. Nunca vai ser igual, nunca vai ser 100% igual, porque eu passei por situações diferentes dela, eu tive uma criação diferente dela, eu tive sofrimentos e alegrias diferentes, eu tive experiências as mais diferentes possível. Então, sim, a empatia é um excelente instrumento de educação, é um excelente instrumento de inclusão, mas ele não é 100%, porque nem sempre você vai conseguir, acho que 100% das vezes você não vai conseguir ser 100% do pensamento que a outra pessoa está sentindo, da emoção, do sentimento, do que realmente ela está vivendo. Né? Mas eu acho que o exercício de tentar se colocar no lugar do outro já ajuda muito, e principalmente se você junto a isso ouvir. Uma coisa que eu acho bem interessante, por exemplo, quando a gente fala em escola, é que a gente tem um documento chamado PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. A gente costuma dizer que é o documento de identidade da escola, né? Então, o PPP, ele é para ser construído de forma coletiva, ou seja, tem que ouvir os alunos, tem que ouvir os pais, tem que ouvir a família, a comunidade escolar, os funcionários, os professores, diretores. Eu considero que o PPP é um excelente instrumento de inclusão. Por quê? Se a gente pegar o PPP e ouvir todo mundo que estuda naquela escola, a gente vai entender o que é que aquele aluno que tem uma dificuldade a mais de enxergar precisa. A gente vai ouvir o que é que um outro aluno que tem deficiência física precisa. A gente vai ouvir o que é que o aluno com deficiência auditiva. Ou seja, a gente vai ouvir situações diferentes. Não é só a gente tentando fazer sozinho. Não é só o diretor, não é só o coordenador tentando fazer sozinho. Porque por melhor que seja a intenção daquele profissional que está na frente da escola, ele é um só, ele não viveu todas as experiências de todos os alunos e ele não sabe a dificuldade de todos os alunos. Então, quando a gente faz o PPP, né, quando é um PPP bem feito, feito do jeito que se pede, né, do jeito que a gente aprende no curso de pedagogia, é um excelente instrumento e uma excelente possibilidade de a gente fazer inclusão de fato e de a gente ouvir o próximo. Porque existem as comissões, né? E aí participam os pais que podem representar seus filhos, os próprios filhos, né? Os próprios alunos representando o que eles querem, o que eles desejam, o que eles precisam. Mas também o professor, com toda a sua carga ali, com toda a sua bagagem de experiência e de formação. E aí o coordenador é uma equipe, mas uma equipe formada não só de pessoas que estudaram muito e acham que sabe de tudo, mas também pessoas que estão vivendo ali a situação no dia a dia. E aí, quando um PPP é bem construído com esse coletivo, a gente pode perceber onde é que precisa de rampa, onde é que não precisa, que outro instrumento ali a gente pode utilizar para incluir, às vezes colocar um intérprete de Libras, às vezes clarear ou escurecer a sala, botar uma luz mais forte, uma luz mais fraca, às vezes usar mais imagem em uma aula. Eu lembro que quando eu estava fazendo a graduação de pedagogia, a professora de inclusão, né? Ela uma vez foi falar de inteligências múltiplas e ela foi falar justamente disso, né? Foi puxando cada um aluno o que era que facilitava e o que era que dificultava a aprendizagem de cada um. E eu lembro, ficou muito marcante para mim, um amigo meu que ele disse: eu não consigo aprender se não tiver nada para eu ver. Então, um professor que chega lá na sala e dá a aula mais maravilhosa do mundo, mas que não tiver um desenho, uma escrita no quadro, um slide, um vídeo, não tiver algo visual, seja só ali falando, eu não consigo absorver o conteúdo. Isso é um exemplo de necessidade especial. Ele não tem nenhuma deficiência, mas ele tem uma necessidade especial. Por isso que eu sempre digo, necessidade especial não necessariamente é deficiência. É uma necessidade daquele ser humano que é único, independente da idade, independente de ser criança, de ser adulto, de ser adolescente. Éramos ali todos adultos em uma faculdade, onde cada um tinha uma necessidade. Então, o que é que aquela professora fez naquele momento? Ela simplesmente começou a todas as aulas dela para incluir esse meu colega. Ela sempre trazia algo de imagem. Ela dava as aulas dela de forma oral, dava aulas maravilhosas, mas ela trazia sempre algo de imagem. Um vídeo, um slide, desenhava no quadro, escrevia no quadro para atender a ele também. Outra coisa que nós professores podemos fazer muito para a inclusão, eu gosto muito de fazer isso, é uma sondagem inicial com sua turma. É fazer perguntas para o aluno do que gosta, do que não gosta, o que sabe, o que não sabe, o que tem dificuldade.
para que esses alunos possam expressar o que é que está precisando, o que é que está faltando, o que é que eles gostam mais, o que é que eles precisam mais. E aí a gente consegue incluir de uma forma muito mais significativa, sabe? E quando a gente fala da questão da empatia, não é só a empatia de um colega com o outro, né? Mas também do professor ter empatia com o seu aluno, do aluno ter empatia com o professor, do diretor, do coordenador. Mas assim, uma coisa que eu percebo muito é que às vezes a pessoa, por não saber como fazer inclusão, simplesmente não faz nada. E isso é muito perigoso, porque a partir do momento que você se exime da responsabilidade, a partir do momento que você não faz nada, você simplesmente está excluindo também, você está contribuindo para a exclusão. Porque se você não ensina seu filho, sua filha, sobrinho, aluno, seja lá quem for, se você não ensina aquela criança, aquele adolescente a praticar a inclusão, a respeitar, aceitar e entender a diferença, você tá fazendo o contrário, você não tá preparando ele. E aí, às vezes, ele pode até excluir sem querer, por não saber como lidar. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, gente, criança não nasce sabendo. Criança precisa ser ensinada. Então, às vezes, as pessoas falam, mas eu não ensinei isso porque ele tinha que saber. Como assim tinha que saber? A criança não nasce sabendo. A criança precisa ser orientada. Obrigada, Gandra! Bom te ver por aqui. Obrigada pelo apoio de sempre. Então, assim, quando a gente acaba não ensinando a criança a incluir, não ensinando a criança a praticar empatia, como eu dei o exemplo agora há pouco, né? Minha irmã fazendo com a filhinha dela de 4 anos, não foi uma questão especificamente de deficiência, foi, como eu digo, né? Incluir a diferença. É quando a menina faz alguma coisa com um coleguinha que está errado, que recebe uma reclamação da escola ou algo do tipo, minha irmã sempre faz aquela intervenção no sentido de, se fosse com você, você ia gostar se fizesse assim? Você ia gostar se sua coleguinha fizesse isso? Para que a criança realmente reflita sobre suas ações. Obrigada, Gandra, obrigada. Muito feliz em te ter aqui. Um beijo, amor, e muito obrigada mesmo. Assim, então, quando eu trago a questão da empatia aqui, é porque eu acho que a empatia é um dos passos para a gente ter um mundo melhor. A gente tem que entender que todos nós somos únicos. E aí eu incluo você que está assistindo. Todos nós temos nossas peculiaridades, nossas características, gostos, dificuldades, facilidades, e a gente tem que respeitar. Para mim, a sociedade é um excelente exemplo, é uma excelente escola mesmo, né? Da diferença, pra gente aprender com a diferença, mas o que eu percebo a cada dia e que me dói muito é que as pessoas estão sendo cruéis com a diferença, né? A diferença é natural do ser humano, gente. A diferença faz parte e a gente deveria aprender com isso, não excluir o diferente. E me dói muito ver que o que acontece muito na sociedade é excluir aquele que tem um gosto diferente do meu, aquele que tem uma característica física diferente da minha, aquele que tem uma religião diferente da minha. Isso é muito cruel. E eu costumo dizer que a criança não nasce preconceituosa, né? A criança se torna preconceituosa. Porque se ela nasce sem saber, né? A gente tem que ensinar as coisas pra ela, a gente infelizmente também ensina o preconceito. Então vamos ensinar coisas boas para as nossas crianças, vamos ensinar elas a respeitar. Eu acho que todo e qualquer tipo de relação, quando ela é pautada no respeito, ela é satisfatória, ela é agradável a todos que estão envolvidos. Então vamos ensinar justamente o respeito e praticar empatia e praticar inclusão nos mínimos detalhes. Lembrando, mais uma vez, que nem sempre a gente vai ter aquela empatia 100%, a gente conseguir 100% se colocar psicologicamente no lugar da outra pessoa, tentar pensar do jeito da outra pessoa, porque por mais que a gente se esforce, e o esforço é muito bem-vindo, a minha experiência é totalmente diferente da experiência daquela pessoa. A minha história de vida é totalmente diferente da história de vida daquela pessoa.
Bom, gente, deixa eu ver se eu faltei falar alguma coisa. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Tô sentindo muita falta da Vivi hoje, porque eu gosto de falar de inclusão, assim, a gente fazendo um diálogo, né, essa interação. Mas eu espero que vocês que estão aqui gostem e quem vê a gravação também. Inclusive, coloca nos comentários, tá, o que vocês estão achando dos conteúdos. Podem sugerir também novos temas. E ficar à vontade, assim, porque a ideia é trazer temas que vocês queiram, como hoje mesmo saiu um vídeo no YouTube falando sobre educação infantil. Foi um tema muito pedido nas minhas caixinhas de pergunta dos stories, explicar um pouquinho sobre educação infantil. Então vocês pedem e eu trago o conteúdo. Bom, deixa eu ver, acho que eu falei tudo. Então, assim, vamos construir um mundo melhor, gente. Eu acredito nisso, é o que eu tento fazer. Eu uso a educação pelo exemplo, eu uso a educação com o meu reforço, eu uso a educação também na minha plataforma de ensino e principalmente na minha plataforma de ensino online para tentar fazer um mundo melhor. Porque às vezes a gente fica pensando, né, que mundo que tá aí, né? Que mundo a gente vai deixar para as novas gerações, que o mundo está se destruindo, mas às vezes a gente não pensa, né? Que pessoas a gente está deixando para o mundo, que crianças, que adolescentes a gente está deixando para o mundo. E uma coisa que eu vejo muito é, às vezes, as pessoas reclamarem do adulto, mas esquecer que aquele adulto foi formado por alguém. Então a gente tem que pensar e formar essa criança desde hoje. Que criança você vai deixar para o novo mundo? Não só que mundo a gente vai deixar para a criança, porque o mundo ele é feito de pessoas. E se a gente não educa bem essas pessoas, elas vão destruir o mundo, a verdade é essa. Quando a gente vê corrupção, quando a gente vê enganação, quando a gente vê tanta coisa errada no mundo, a gente tem que lembrar que essas coisas erradas estão sendo feitas por pessoas. E essas pessoas foram formadas por outras pessoas. Quem foi essas pessoas que formaram essas pessoas que estão fazendo tão mal ao mundo e tão mal às pessoas? E você? O que é que você está fazendo para formar essas novas pessoas que você quer que faça um mundo melhor? Então pensem sobre isso, é o que eu faço o tempo todo na minha plataforma de ensino. Convido vocês, se ainda não conhecem, a conhecer, onde eu faço educação e desenvolvimento pessoal para crianças e adolescentes. É o corujalilás.com.br/online. Te convido a conhecer e quem sabe até ter seu filho, sua filha junto comigo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Qualquer dúvida, já sabe, me chamem no direct, bota nos comentários, fala no Instagram, fala no YouTube, que eu sempre estou respondendo vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje a live foi um pouquinho mais curtinha, mas o conteúdo foi passado da melhor forma possível. Sentimos falta de Vivi, sentimos sim, mas no mês que vem ela estará de volta. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo, boa noite e até a nossa próxima live. Tchau, gente. Tchau, meus amores.